no primeiro. E, hã? Está aí? Então, e depois o pastor Cícero e depois o nosso pastor. Uma história. Samuel Nistro. Antes dele, Francisco Gonzaga. Deve ter passado assim, muito rapidinho, né? Glória a Deus. Mas é bonita, é a nossa história e nós precisamos conhecer e é bonito conhecer. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor, entregar o pastor Fábio Felipe nas mãos do Senhor para nos ministrar a palavra de Deus falando sobre avivamento da Rua Azusa. Hoje o negócio aqui é só poder de Deus. Já estamos esquentando as turbinas, não é? Para o aniversário da nossa igreja. O tema do aniversário da nossa igreja é poder pentecostal. Aleluia. Nós somos pentecostais hasta el tuétano. Até o miolo do osso. Em nome de Jesus, né? Até o tutano. Vamos orar entregando o pastor Fábio nas mãos do Senhor. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso querido Salvador, nós te damos graças pela vida do teu filho, o pastor Fábio, Senhor, que vai nos ministrar a tua palavra. Ó Deus, fala também conosco agora, pela ministração da tua palavra através do teu filho, Senhor. Te agradecemos, meu Pai amado e bendito, pela palavra, Senhor amado, que o Senhor nos trouxe através do ensino, através do pastor José Luiz. Continua a falar conosco e nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes que eu me esqueça, o pastor Luiz Melo e a irmã Zezé estão conosco, os nossos irmãos. Eles são lá de Jacksonville, não é? Glória a Deus. Pastor Luiz congregou-se aqui conosco no Ministério do Belém há alguns anos atrás, não é? E eu me lembro dele adolescente. Recebamos com alegria, por favor, em nome de Jesus. Receba o pastor Fábio Felipe também com alegria, por favor. Acho que a sua palma foi mais fraca. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor Joel já falou tudo já, gente. O que eu vou falar agora? Não sei. Gente, toma assento, por favor. Deus abençoe. Obrigado. O pastor Joel, na verdade, ele trouxe conteúdo que nós vamos falar aqui. E, irmãos, eu quero aqui desde já agradecer ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de estar aqui ministrando. Sou muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo, todas as vezes que Deus nos dá a honra de ministrar, ensinar, seja na igreja ou seja em qualquer outro lugar, sempre há uma alegria no nosso coração, de verdade. Ficamos muito felizes porque nós temos esse desejo muito grande de fazer um pouquinho da obra do Senhor. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Pastor Joel, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, muito obrigado mesmo pela confiança. Deus abençoe. Gente, você está com a apostila nas mãos aí? É a apostila do avivamento da Rua Azusa. Pegue-a, por favor. Também quero cumprimentar todos os nossos companheiros. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Assim como o pastor José Luiz falou, é uma verdade, irmãos. Tem a igreja, tem os nossos queridos companheiros para pregar, para nos ouvir. E são homens extremamente estudados, sabe, profundos no conhecimento. Então, nós ficamos muito felizes, também, ao mesmo tempo, bem temerosos. Está ali o Kiki também. Bênção de Deus. Que Deus abençoe. Gente, o pastor José Luiz, ele trouxe aqui a nós um estudo maravilhoso a respeito da nossa história, a história das Assembleias de Deus. E você percebeu como Deus tem sido bom com o nosso ministério, com a Assembleia de Deus no Brasil. Tudo começou com uma semente de 2 homens trazidos dos Estados Unidos para o Brasil. E você viu o que Deus proporcionou. Através de uma pequena semente, o quanto essa árvore, ela floresceu, ela frutificou, e o nome do Senhor foi e está sendo glorificado. Mas isso teve uma história, isso teve um início. E o início foi exatamente, está aí na página de número 3, a história da Rua Azusa. É bem verdade, irmãos, que esse marco da história da Rua Azusa foi o ápice do pentecostalismo do século XX. Depois disso, ou antes disso, você acompanha na Bíblia Sagrada em Atos capítulo 2.
você vai perceber os paralelos entre Atos capítulo 2 e entre o avivamento da Rua Azusa. Se assemelha muito, muito, de uma forma que, se você pegar ponto a ponto, você vai ver o que Deus realizou em Atos, no início da igreja, passado todos esses séculos. A porta do Pentecoste, ela se escancara e recai sobre a Rua Azusa aqui nos Estados Unidos. Você vai perceber uma similaridade muito grande na história da Rua Azusa. E o pastor Joel, ele nos falou aqui a nós. Por que é importante, irmãos, você conhecer a história da igreja? Para você saber as suas raízes, as nossas raízes. Isso é extremamente importante. Talvez você conheça a história, o superficial da história, mas quando você entra a fundo e conhece a história, conhece o que aconteceu, o que ocorreu nos dias, irmãos, você fica muito feliz em saber o quanto Deus nos ama e daquilo que Deus fez na Califórnia, fez na Rua Azusa, em outros estados, até nações, chegou até nós hoje. E nós ficamos felizes, porque Deus, irmãos, tem sido fiel conosco. E nós, como os pentecostais, né, nós precisamos conhecer essa história, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sim, eu estudei numa universidade onde eles eram presbiterianos. Gente, minha esposa está ali, estou junto comigo. Eu estudei um ano, ela estudou o ano seguinte. E acreditem, eles têm essa questão da história muito ligado com eles. Eles falam da história, acho que quase toda aula eles sempre comentam algo na história. E tem disciplina específica apenas dessa matéria da história da denominação, no caso da presbiteriana, eles entram a fundo nisso. Por que nós não podemos fazer assim, já que nós temos uma história, temos um legado, e nós precisamos levar isso adiante para que nós possamos passar aos nossos filhos, passar aos nossos irmãos e saber da nossa história, que é uma história linda. Muito bem, página 3, vamos lá, página de número 3, eu vou aqui completar ao inverso que o pastor José Luiz, ele já nos trouxe aqui a história das Assembleias de Deus. Está lá, as nossas igrejas, as Assembleias de Deus, nascem do mais significado evento do século passado. Um dos movimentos mais importantes religiosos de todos os tempos. Eles classificam como o maior evento do século XX, o avivamento da Rua Azusa, o maior. Isso saiu em diversas revistas, todos eles classificam isso como um dos maiores eventos. Muito bem. Veja o contexto histórico. Veja o plano de fundo. Veja, parece a gente fala de um Pentecoste, de um acontecimento, e foi aquilo, eles foram batizados com o Espírito Santo, e foi tudo bem. Dali começaram a se expandir. Mas veja o contexto da época, gente. Em pleno período de racismo, um momento muito sombrio da nação americana, é nesse período de adversidade, Deus levanta esse homem chamado William Seymour. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre ele, um pregador negro, de pai de ex-escravo, cego de um olho, para realizar o maior avivamento da história do século XX. 1 Coríntios 1, 28, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas desprezíveis. Deus chama aquilo que não é para confundir o que é. E exatamente Deus fez isso, irmãos. Chamou aquilo que não tem aparência nenhuma para confundir, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na vida deste homem e Deus foi glorificado. Que coisa tremenda. Vale aqui ressaltar, você pode pesquisar isso, a revista Times, ela fala dos 2000 anos do cristianismo, e eles classificam o William Seymour a maior referência do século XX no quesito cristianismo. E nós conhecemos muito da nossa história aqui, Billy Graham e tantos outros, mas eles todos são unânimes em classificar este homem como um dos maiores, ou maior referencial do século XX do cristianismo. Muito bem, William Seymour é nascido em 1870
em Las Vegas, ou melhor, Centerville é Las Vegas? Não, Louisiana. Los Angeles. Perdão, irmãos, Los Angeles. Desculpa. Foi um equívoco aqui. Louisiana. Fala amém, irmãos. É Louisiana. Amém. Estou igual o pastor José Luiz aqui. Está confundindo todas as bolas aqui. A sigla aqui eu ainda não conheço, de verdade. Só sei da Flórida só. Que todo vai preencher, é só FL. Tá bom demais. Muito bem. Aqui o pastor Joel falou sobre Batista. O William Seymour foi batista, tá? Desde a sua infância, muito inclinado às coisas espirituais. Ele tinha esse desejo, esse anseio pelas coisas do Senhor. Seymour começou a ter sonhos e visões. Deus começou a trabalhar na vida dele desde cedo. Nós vemos uma preparação de Deus na vida deste homem para um grande mover que Deus havia de completar, de realizar para todos os Estados Unidos e depois para o mundo. Adulto, ele acaba tendo uma enfermidade, ele adquire varíola, fica cego de um olho. Para aqueles que o conheceram, Seymour era um homem de uma fome espiritual muito incomum. Algo ali, Deus, nós percebemos esse desejo dele, das coisas do Senhor, e Deus trabalhando, movendo na vida dele, leva ele a uma busca muito maior. Você vai ver a história desse homem, como esse homem, irmãos, ele surge no cenário pentecostal. Como Deus usa este homem para fazer algo assim extraordinário. Talvez você não saiba, vai saber isso hoje. Veja, em 1903, ele vai para Houston, onde aprendeu sobre a doutrina do batismo do Espírito Santo. Ele ainda não era batizado, mas ele conhece a história. Ele conhece o que a Bíblia diz, batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E aí isso começa a incendiar a alma dele. Começa a incendiar o coração dele. Interessante, está aqui no parágrafo seguinte, o Charles Parham, ele era um pregador, um evangelista e diretor de um instituto bíblico lá no Kansas. E, coincidentemente, irmãos, eu não tenho dúvida, isso é o mover de Deus, é Deus trabalhando aqui, lá e acolá, é Deus juntando as pedras, Deus juntando as pessoas. Veja, dentro de uma sala de aula, dentro de uma reunião ali de oração, de estudos, este homem ainda não era, Parham não era batizado com o Espírito Santo. Também ele ensinava sobre isso. E o que aconteceu? Exatamente no dia 1º de janeiro de 1901, 01, dia 1º. Exatamente nesse dia, um dos seus alunos, que é o Ozan, depois de uma reunião de oração, esse homem se levanta e começa a falar em línguas estranhas. Deus enche esse homem com o Espírito Santo e aquela sala foi tomada por Deus. Em sequência, os alunos e também o próprio professor Parham foi batizado com o Espírito Santo. Agora, olha que interessante, isso acontece aonde? Dentro de uma sala de aula, aonde eles estavam estudando Bíblia. E ali eu vi alguns estudiosos, alguns comentadores falando sobre isso. Ele disse, para tirar todas as dúvidas, que aquilo não era emoção, que aquilo não era simplesmente algo da mente daqueles homens que eles estavam produzindo por alguma emoção de oração, de uma reunião, não. Eles atestaram, Parham ele atesta, Parham ele vai afirmar, isso que está acontecendo é evidência bíblica, isso nada mais é do que o enchimento de Deus, o Espírito Santo enchendo a vida desses homens. Então Isaías ele certifica, isso aqui não é emoção, isso aqui é Deus enchendo a vida desses homens para algo, para uma obra que Deus tem preparado para eles. E eu quero dizer uma verdade, irmãos, Deus tem feito isso nos nossos dias abundantemente. Se Deus naquela época já estava abrindo as portas para algo que havia de fazer muito mal, imagina nos dias de hoje. Imagina nos dias de hoje, quando nós temos a plena ciência do que é o batismo com o Espírito Santo. Esses homens ainda não tinham esse conhecimento profundo que nós temos. Que não só o crer, mas não só o conhecimento, mas a crença de acreditar. Esses homens, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Agora, veja
o mover de Deus. Veja as peças, Deus ligando. Olha que interessante. Isso está acontecendo lá no Kansas. Está lá naquela cidade, naquele estado, na cidade de Topeka. Eles estavam ali, estava acontecendo um grande mover de Deus. Aí, esse homem, o William Seymour, ele está indo para Chicago. Ou melhor, ele está indo para o Texas, para Houston. É quase isso, irmãos. Pastor, nós precisamos tomar uma aula junto. Meu Deus do céu, é brabo esse nome. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, Houston. Ele foi para lá, eles foram para lá. É a melhor. O William Seymour, ele vai para Houston. Ele chega lá, na cidade. E ele foi fazer o quê lá? Foi procurar parentes. Ele foi conversar procurar parentes deles lá na cidade. Está lá na sua apostila, olha que interessante. Na página de número 3 ainda, no parágrafo seguinte, ele vai viajar para o Texas, à procura dos seus parentes. Lá ele frequenta a congregação de negros da Igreja de Santificação Holiness Church, pastoreada por Lucy, uma ex-escrava. Enquanto Lucy viaja para o Kansas para trabalhar onde? Para trabalhar na casa de Parham, como governanta e cozinheira. Então, William Seymour vai para a casa dela, congrega com ela, e ela recebe o convite para ir lá para o Kansas para ficar na casa do homem. Que é isso? É Deus trabalhando, irmãos. Olha o caminhar de Deus. Ele está indo lá para visitar os parentes, claro, vai congregar, vai cultuar o Senhor, só que essa mulher ela vai aonde? Na casa de um homem que foi recém-batizado com o Espírito Santo, um homem profundo conhecedor da palavra de Deus, só que cheio do Espírito. Imagina o que estava acontecendo. Veja o mover de Deus, é assim que Deus trabalha. Talvez você não entenda o trabalho de Deus na sua vida agora, mas você vai entender também daqui na frente, o nome do Senhor vai ser glorificado. É assim que Deus faz. Foi o que Deus falou para Pedro. Pedro, o que eu estou fazendo na sua vida agora, você não vai saber. Você não está entendendo nada. Mas lá na frente, você vai entender o que eu estou fazendo na sua vida. É assim que Deus faz. Aí ele está ali. Daqui a pouco essa mulher, irmãos, imagina essa mulher na casa daquele homem, sendo ministrada por ele, tendo ali aqueles momentos de oração, de ensino. Ela volta para o Texas cheia de Deus. Só que ainda na sua casa, o William estava lá. O William Seymour estava na casa dela. Aí ela volta e começa a constar a história, dizendo, olha, eu estive na casa de Parham, eu conheci a sua escola, os seus estudos, e aí ela começa a compartilhar daquilo que viu e ouviu. Se esse homem já tinha um desejo, um anseio pelas coisas de Deus, quando ela abre a sua boca e começa a falar com ele, dizendo, olha, tem algo a mais aí. Tem algo chamado batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, o coração dele começou a acelerar, começou a querer mais, a querer. Veja o que diz a Bíblia. Ou melhor, a nossa apostila. No final do outono de 1905, Lucy retorna para Houston, testificando para Parham, né, do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Aí, irmãos, olha o agir de Deus. Olha Deus trabalhando. Parham estava no Kansas, estudando lá, ensinando lá, estava residindo ali. Só que esse homem, ele vai fazer o quê? Ele vai instalar sua residência aonde? Em Houston, no Texas, aonde o William Seymour estava. Irmãos, isso é um pensamento meu, não está registrado na história. Isso sou eu dizendo. Eu creio muito assim. Esse homem, de certo, assim como aconteceu na história da nossa igreja lá em São Paulo, a irmã da Assembleia de Deus lá de Maceió estava orando para Deus enviar pastores para instituir uma congregação lá em São Paulo. Eu acredito que esse homem também orou e pedindo para Deus, Deus, eu quero mais do Senhor. Você vai ver que esse homem vivia um período longo de oração. E eu acredito que esse homem, isso é um pensamento meu, eu tenho experiência com isso. Já aconteceu algo comigo exatamente semelhante ao que aconteceu com o Seymour. Você orar por determinada coisa. E eu acredito que ele orou. Deus, eu quero esse homem aqui para eu aprender dele, para eu conhecer dos ensinos que eles têm para nos ensinar. Irmãos, Deus traz aquele homem lá do Kansas para o Texas. Irmãos, isso é poder da oração. Eu creio. Eu creio nisso. Aí, Parham vai para Houston. Ele começa a realizar os cultos em Bryan Hall, com uma série de estudos bíblicos e
treinamento sobre convicção, arrependimento, santificação, cura, as diferentes operações do Espírito Santo, profecias e o livro do Apocalipse. Irmãos, imagina a alegria desse homem saber, ele está aqui na cidade. Ele está morando na cidade. Quem? O Parran, aquele que a minha parente conheceu, viu, conversou com ele, morou na casa dele. Ele está aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me achegar a ele e vou estudar. Eu vou me matricular na escola e eu vou sentar e vou ouvir os seus estudos por ele. Vai ser uma bênção. Eu vou sair daqui cada vez mais desejoso por mais de Deus. Só que aí tem uma barreira grande na vida dele. Gigante. O que é? Ele era negro. E a segregação era violenta naquela época. Qual foi um dos requisitos? Você não pode entrar na sala para estudar. Tem que ficar do lado de fora. Imagina, irmãos. Nós estamos falando hoje, 100 anos depois. Imagina isso no auge, no ápice daquela situação, daquela perseguição entre, sabe, os homens, né? Imagina a situação. E ele servia ao Senhor e queria estar ouvindo de Deus, nada mais. Ele queria ouvir de Deus. Não, você não pode, você tem que ficar do lado de fora. O que a história nos mostra, que esse homem não se deixa abater pelas adversidades impostas pelos homens. Ele quebra essas barreiras. Ele avança sobre essas adversidades, sobre essas dificuldades. Porque o que ele queria era Deus. Ele não abria mão de querer Deus. Não abra mão de Deus na sua vida. Não abra mão dos seus propósitos. Porque ele tinha um propósito. E o propósito era Deus. O propósito era ansiar pelas coisas do Senhor. Queridos, se Deus está no seu propósito, não abra mão. Enfrente qualquer adversidade. Porque Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe dar vitória. Esse homem, ele avança. Tudo bem, vou pegar meu caderninho, vou sentar na porta e eu vou ouvir os ensinos de Parran. Mesmo com impedimento, mas eu vou sentar na porta e ninguém vai tirar da parede, que eu lembro de Mardoqueu. Eu vou ficar na porta, vou morrer daqui a alguns dias, mas eu vou ficar na porta, porque eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória. E ele está lá ouvindo. Ele pega os cadernos, ele pega as canetas e começa a escrever. A história disso está na sua apostila aí, lá na última linha, na página 3. Parran mais tarde descobriu que Seymour podia recitar cada palavra das suas aulas. Ele recitava, ele dizia, tudo que ele falava, irmão, ele repetia na íntegra, repetia tudo, falava, verbalizava, tu sabe por quê? Porque o desejo dele falava mais alto do que as adversidades. Ele não deixava se abater pelos problemas, por aquele imposto pelos homens. O que ele queria era Deus, e por querer Deus, ele alcançou os seus objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí esse homem cheio de Deus, cheio do Senhor, ele volta para Los Angeles. E o que está acontecendo? Deus está movendo as peças. É Deus trabalhando. É Deus, você vai ver isso, você começa a ler, você começa a visualizar Deus montando o quebra-cabeça. Deus montando os pedaços da história para acontecer algo, irmão, que vai marcar todo o mundo através desta ação deste homem. Veja só, página 4, pega aí sua apostila, página 4. Uma mulher, Nellie Terry, reside em Los Angeles, congregava numa pequena igreja pastoreada por Júlia, tá? Aí ele sai de Houston, no Texas, em 1905, onde conhece William Seymour, ela se encontra lá, eles se conhecem lá, mas aí ele recebe esse convite para voltar para ministrar, para palestrar nessa igreja. Mesmo não sendo batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, ele estava convencido que essa doutrina era bíblica e pregava fervorosamente. Impressionada pelo caráter, pela mensagem, né, de Seymour, Nellie, ao retornar à Califórnia, fala a respeito dele na igreja, então a igreja pede para ele vir e pregar. E aí, ele recebe oração, a bênção da onde ele estava, e ele vai para Los Angeles e vai ministrar. Olha que coisa interessante, irmãos. Só que quando ele está pregando lá na igreja, naquilo que ele aprendeu com Parran, a igreja faz o quê? Freia ele, barra ele. Não deixa ele pregar mais, achando que isso era uma heresia. Que o batismo com o Espírito Santo, e ainda hoje existem igrejas
o pastor Joel apontou aqui excelentemente bem, que tem as mesmas doutrinas bíblicas que as nossas, porém, algumas delas não creem na evidência do batismo com o Espírito Santo. Que isso aconteceu sim, só que lá na igreja do primeiro século, que hoje não existe mais. Então isso foi, afloraram neles um sentimento de raiva, um sentimento que ele estava pregando heresia, então fecharam as portas para ele, dizendo, aqui você não prega mais não, acabou para você, fechou. A porta já fechou. Gente, deixa eu confessar algo para vocês aqui. Eu tive essa experiência que Parran teve, de pregar numa igreja batista. Um amigo me convidou, um amicíssimo meu, ele pediu para que eu pregasse lá. Eu, na minha cabeça, achava que a igreja era uma igreja batista renovada. Eu ia falar pentecostal, uma igreja batista renovada. E fui com uma alegria. Imagina só, você recém-convertido, batizado com o Espírito Santo, o negócio vai ficar daquele jeito, né? Aí você vai pregar e vai falar línguas e dá glória a Deus e fala alto. Foi uma coisa assim extraordinária. Porém, no outro dia, não foi parar na convenção, para não pregar nunca mais na igreja. Eu falei, Jesus, ele me contou. Eu falei, Varão, você não me avisa, aí fica difícil, né? Não sabia. E aí é uma situação delicada, irmão, é complicado. Não é fácil, não. E eu fico vendo esse homem com todas essas barreiras que ele tem que enfrentar. Qual a barreira? A barreira do racismo. Você não pode sentar conosco. Aí, com maior humildade, ele está lá pregando uma mensagem bíblica de Deus. Ele está pregando nada mais do que a palavra do Senhor. Aquilo que está registrado nas Escrituras. A igreja vai lá e tranca a porta para ele, dizendo, acabou para você. Aqui você não prega mais. Imagina ele. Imagina Seymour nessa situação. Mas ele não desiste, irmãos. O que ele quer é Deus. E ele não vai deixar de anunciar. Haja o que houver, ele vai continuar anunciando isso para a glória do nome do Senhor. O batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Está lá na nossa apostila, na página 4, mesmo debaixo de uma perseguição, Seymour se manteve firme fazendo a obra do Senhor. Aí entra naquilo que o pastor Joel acabou de falar. Na página 4, está lá embaixo, o grupo agora ele vai para uma residência lá na Bonnie Bryan. Obrigado que me ajudou. Bonnie Bryan. Lá no 214. E eu fui pesquisar, eu ainda não fui, mas eu vou. O pastor Joel falou para nós irmos, agora eu vou obedecer e eu vou mesmo, porque eu fui ver a casa. Na internet está lá, irmãos, coisa mais linda. Linda. Eu entrei ali, meu coração ficou muito feliz saber que essa residência está lá, intacta, está lá preservada, onde a história da Rua Azusa ela começa. Porque antes de acontecer na Rua Azusa propriamente dito, o marco da história começa aqui. É aqui que começa a história. E está lá a casa. A casa está lá e nós vamos visitá-la em nome do Senhor Jesus. Nós vamos lá visitar. Aí no dia 4 de abril, começou a história do avivamento da Rua Azusa. A história começa aqui, dia 4 de abril de 1906. Edward Lee foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas depois que Seymour orou com ele. Ambos foram à casa dos irmãos lá e cantaram, oraram, testemunharam, seguidos da mensagem em Atos 2:4, com um texto base. Olha que interessante. Após a mensagem, Lee levantou as mãos, começou a falar em línguas naquela noite. 6 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Inclusive, a sua futura esposa, Jenny Moore, é a primeira mulher batizada do Espírito Santo em Los Angeles. Interessante, irmãos. Olha que coisa. Olha para mim. 6 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Quantas? 6. Seymour não foi batizado. Ele não era batizado ainda. Ele prega com batismo com o Espírito Santo. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Irmãos, imagina a festa nessa casa. Imagine o que Deus vai fazer. Sem contar que essa mulher, a sua futura esposa Jenny, ela não sabe tocar, ela não participou nunca de uma escola musical. Ela nunca aprendeu a tocar. O Espírito toma a vida dela, irmãos, e ela começa a pegar no piano lá e começou a tocar. Começou a tocar maravilhosamente bem, nunca tinha entrado numa escola de música. O que é isso?
É Deus que faz essas coisas. O Espírito do Senhor, irmão, vai muito mais do que nós possamos imaginar. Deus faz isso sim. É só cremos e buscarmos, irmãos, de uma forma como nunca nós buscamos. Deus ainda faz isso para a glória do nome dele. Uma amiga minha, ela foi batizada com o Espírito Santo. Só que algo aconteceu com ela assim, surreal. Ela nunca tinha aprendido outro idioma, além, claro, como nós somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos idiomas do céu, porém, cá embaixo, para as pessoas verem que isso é uma evidência. Pastor Davi, ela não parou e ficou, acho que 2 ou 3 semanas falando só espanhol. Ela perdeu o português. Ela falava com as pessoas e o espanhol saía na boca dela. Ela começou a orar falando, Deus tem misericórdia, está me dando medo, eu não consigo mais falar em português. Ela só falava em espanhol. O que é isso? Deus faz essas coisas assim, Senhor. Isso é poder de Deus, irmãos. A missionária, não lembro o nome dela aqui, acho que foi Maria, se eu não me engano. Lá em São Paulo, nós estávamos na igreja, no ciclo de oração à tarde. E Deus falou para ela que ela ia vir aos Estados Unidos para pregar. E ela, muito simples, mas uma mulher cheia de Deus, irmão. Cheia, muito usada pelo Senhor. Deus falou, você vai para aquela nação e você vai pregar. E claro, como qualquer um que vem nos Estados Unidos, que não tem vindo ainda aqui, fica preocupado com a questão do idioma. Você vê a dificuldade que eu tenho para falar inglês. É uma prova, só Jesus. E essa mulher, imagina uma mulher simples de oração, lá da periferia de São Paulo, só Jesus. Mas falou, Deus, o Senhor está mandando? Então eu vou. Só que eu não sei falar o inglês, e eu não quero intérprete para que eu possa falar com ninguém. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida para quando eu chegar lá, as pessoas entenderem o que eu vou falar. Deus falou, estou contigo nesse negócio. Ela entrou no voo, quando ela pousou no aeroporto, crê você ou não, mas isso foi Deus que fez. Quando ela pisa, sai do aeroporto, sai do avião, ela pisa em solo americano, o idioma dela é trocado, Deus arranca dela o português, e nos 15 dias que ela ficou nos Estados Unidos, nos 15 dias falando só inglês, sem nunca ter estudado. Que é isso, pastor? É o poder de Deus. Isso é o Senhor que faz. Aleluia. Por isso eu creio, irmãos, em algo muito mais do que nós possamos ver, algo sobrenatural. Essa mulher começa a tocar de uma forma poderosa. E aí, meu irmão, não aguentou. Falou, o quê? Todo mundo foi batizado e eu não fui? Eu quero. Passou a noite inteira orando. Falou, Jesus, eu só saio daqui batizado com o Espírito Santo. Me batiza. 4 horas da manhã o Espírito vem, enche aquele homem, irmãos. Aí foi uma coisa extraordinária. Uma chama já estava no seu coração. E Deus jogou mais combustível para alastrar aquele fogo e crescer de uma forma muito grande. A rua foi tomada, irmãos. A história diz que pessoas chegavam nos quarteirões. Antes de pisar nos quarteirões, elas caíam nas ruas. Elas tombavam. Tamanho poder de Deus que estava pairando naquele lugar. A casa ficou pequena, já não é uma casa grande. A casa já é pequena. As pessoas começaram a vir, falaram assim, não, nós precisamos tomar providência. E qual foi a providência? Eles foram para a Rua Azusa. Está lá na página de número 5. Eles procuram um templo, não acham, ou melhor, acham um templo, e esse templo era uma antiga igreja metodista episcopal africana, só que toda abandonada. Ali havia sido um estábulo, ali havia sido um armazém, e eles conseguem adquirir aquele templo, reformam aquele templo, e aí eles começam as suas reuniões. Ali começa o legado, Rua Azusa. É ali que o Pentecoste, ele começa a se alastrar. Aquela chama, irmãos, que Deus acendeu, em Atos capítulo 2, ela nunca se apagou. Sempre fagulhas delas estavam nas nações, mesmo com a igreja sendo perseguida durante alguns séculos, essa chama nunca se apagou, foi sempre fagulhas. Mas a porta se escancara a partir da Rua Azusa. É Deus sendo um espelho do que foi em Atos. O que aconteceu em Atos, Deus transporta aquilo para a Rua Azusa. E ali começa
a chama pentecostal a se alastrar por todos os Estados Unidos e depois para todo o mundo, a partir dessa data. Em setembro de 1906, veja que foi no mesmo ano, veja que em abril, olha que interessante, eles estavam na casa lá na Bonnie Brae. Obrigado, pastor. Eles estavam ali. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Em menos de 5 meses, ou 5 meses, eles foram para um templo muito, muito, muito maior. Muito maior do que eles tinham aqui. Chegam a dizer, irmãos, a história, que eram orações dos 3 anos e meio, eram orações constantes. Eram cultos todos os dias. Eram pessoas vindo de todas as partes. Começou a se alastrar. Veja que chamou a atenção da mídia. Repórteres jornalísticos foram lá entrevistar, foram saber o que é esse movimento que está atraindo as pessoas. Está vindo pessoas tanto dos Estados Unidos como de fora dos Estados Unidos. Aí eles vão atestar, eles estão vendo coisas. Para eles, muitos dos que escreveram eram mundanos, diga-se de passagem. Claro que tem alguns cristãos que são testemunhas oculares que vão testificar o que estava acontecendo. Quem estava de fora, ou os de fora, não entendiam o que estava ocorrendo ali. Mas eles testificaram. E não só o batismo com o Espírito Santo, que era uma bênção, irmão, tremenda, mas uma santidade causava, era trazida ao coração daqueles homens, daquelas mulheres que ali estavam. E vale lembrar aqui, irmãos, que muitas mulheres pregavam. Muitas mulheres, na história da Rua Azusa, você vai procurar, você vai pesquisar, pregavam. Eram pessoas ajudadoras, pessoas que tinham, assim, um afinco à obra de Deus. E, na história americana, mulher não podia nem falar, muito menos votar e outras coisas mais. Veja que o Pentecoste quebrou tudo isso. O poder do Espírito quebra essa barreira. Lá tinha negros, lá tinha brancos, lá tinha latinos. Essa barreira é quebrada. O poder de Deus quebra tudo isso, irmãos. O poder de Deus destrói esses grilhões do inferno. E Deus era glorificado. Pessoas diziam que curas instantâneas aconteciam naquele lugar. Algo sobrenatural pairava na Rua Azusa, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Que o que aconteceu lá continua aqui hoje, para a glória do Senhor. Nada mudou. Nada mudou. Alguém falou assim, pastor, o Deus de antigamente, porque muitas vezes nós somos saudosistas. Não, porque antigamente Deus fazia. Não, porque antigamente Deus realizava. Não, porque, irmãos, Deus não mudou, não. Uma vez o meu sogro, meu pastor, falou para mim assim, eu falei isso para ele, ele olhou para mim e falou assim, filho, Deus não mudou. Quem mudou foi nós, que deixamos de buscar intensamente como buscávamos. Era Deus, 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 todo momento Deus. Não parava de buscar Deus de manhã, de tarde, de noite. Porém, Deus não mudou. Se essa mesma busca ocorrer, Deus vai continuar realizando os seus milagres. Agora, olha o que é a Rua Azusa. Não foi um culto apenas, não. Foi constante momentos de orações. Era manhã, tarde e noite. Você acha que Deus, irmão, não vai fazer algo? Você acha que Deus não vai abrir a janela do céu e o poder de Deus vai ser derramado de uma forma sobrenatural? Faça isso. Busca como você nunca buscou. Ore como você nunca orou. Você vai ver como Deus vai fazer coisas extraordinárias. Pastor Antônio Gilberto, gostamos de ler. Pastor, como é que prega assim? Como é que você é usado por Deus? 2 coisas que ele falou, só 2. Lê Bíblia e ora. Ora e lê Bíblia. Lê Bíblia e ora. Ora e lê Bíblia, que você vai ver Deus te usar de uma forma poderosa. Só isso. Agora, irmãos, eu peguei um slide aqui, que isso aqui foi um slide que eu dei um tempo atrás de... Oh, meu Deus do céu. Escatologia. Olha só ali, o legado da Azusa Street, página 5. Eu vou terminar aqui. Embora Deus sempre mantivesse ao longo da história, escute isso aqui, irmãos, isso aqui é interessante você saber. Embora Deus sempre mantivesse ao longo da história um povo movido pela graça pentecostal, o reavivamento começou no final do século XIX. Pastor, o que é isso? Abre a sua Bíblia, por favor. Me veio um negócio aqui na mente que agora que eu vou falar para os irmãos. Apocalipse capítulo 2, abre lá. Lucas, passa para mim, por favor. Próximo slide. Pode passar. Isso aqui foi um estudo, irmãos, do ano passado, eu acho. Pode passar, meu amigo. A história da igreja, ela está dividida em eras, ok?
em eras. Se nós pegarmos o livro do Apocalipse, é que esse estudo aqui demanda um tempo, eu vou pedir para o pastor Joel deixar falar sobre esse estudo para vocês. É uma coisa, irmão, linda, mas linda. Você vai pegar Apocalipse capítulo 2, e você pega também as parábolas que Jesus falou. Escute isso aqui, você não vai esquecer disso aqui nunca mais. Lá em Mateus capítulo 13, isso se encaixa. Fala-se das eras da igreja. Houve um período na igreja, desde o primeiro século até o século de hoje, nós estamos vivendo em eras. Ok? Você vai entender isso. A primeira era da igreja está lá, do século I até 53 depois de Cristo. Pode passar, Lucas, por favor. Segunda era da igreja, a era de 100, a era 312. Essa era da igreja é a era das catatumbas, onde a igreja foi perseguida. A igreja é a fase da lua da igreja. Está lá em Cantares de Salomão. Formosa como a lua. Foi a era da perseguição da igreja. Pode passar, Lucas, por favor. Eu quero chegar no nosso ponto aqui, que isso aqui demanda tempo para falar. A igreja de Pérgamo, está lá. A igreja de Pérgamo, ela é relacionada na terceira carta do Apocalipse. A igreja de Pérgamo é de 312 a 600 do nosso calendário. Pode passar, Lucas, por favor. A igreja de Tiatira está lá, 606. Deixa eu ver se está aqui anotado. 1521. Isso mesmo, é essa aí. Irmãos, é a quarta era da igreja. Aí depois, pode passar, Lucas, por favor? A quinta era da igreja é a igreja de Sardes. Veja, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Eu não vou entrar nas outras, não, mas daqui para frente você vai entender. Aqui está marcado a igreja de Sardes, que é a quinta era da igreja. O ano é aproximadamente 1520 a 1720. Isso aqui, irmãos, fala da igreja da reforma. Foi onde a igreja começou, né, a sair desse jugo de heresias, desse jugo do catolicismo, onde a igreja ficou numa era totalmente escura. Olha que interessante. Eu vou falar isso para você, vou pedir só um favor, de verdade, de todo o meu coração. Depois que eu falar, dá um glória para Jesus. Um só. Fala amém! Não, ninguém falou, então não vou falar não. Vamos lá, Mateus 13, abre lá. Rapidinho, gente, eu não vou tomar muito tempo, eu tenho 5 minutos só. Mateus capítulo 13. Veja só, irmãos. Isso faz ligação, isso aí linka isso. É interessante nós conhecemos a história da igreja. Por isso que é importante nós conhecermos a nossa história, conhecemos a história da igreja. Olha que interessante. Eu falei que aqui é a igreja da reforma. Guarda isso, igreja da reforma. Guarda isso. Mateus capítulo 13, nós vamos ver 7 parábolas, que também referem-se às eras da igreja, embora sejam ensinamentos espirituais, que Jesus os ensinou, mas também no fundo escatológico tem as eras da igreja. Fala amém, Reinaldo? Amém, Jesus. Olha só, está lá. A primeira parábola, a do semeador, fala de Éfeso. A parábola do trigo e joio fala de Esmirna. A parábola do grão de mostarda de Pérgamo. Veja que eu estou seguindo a sequência lógica e cronológica. A quarta parábola, é do fermento, Tiatira. Veja que a quinta era é do tesouro escondido. Repita comigo, tesouro escondido. Por quê, pastor? Você vai entender agora daqui e da nossa, da era da rua Azusa e a nossa atual. Olha que interessante. Tesouro escondido. Agora eu vou ler. Mateus 13, 44. Gente, por favor, eu vou falar, mas dá um glória para Jesus assim, mas daquele... igual lá na rua Azusa. Olha só. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo desse campo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele. Um homem achou e escondeu. Um homem, repita comigo, um homem. Nós estamos na qual parábola aqui? Na quinta. Qual era que eu estou falando aqui? Quinta. A mesma do de Apocalipse, seguindo a ordem cronológica, certo? Pastor, quem é esse homem aqui? Você vai receber um beijo, varão. Em nome de Jesus.
Irmãos, anota aí na sua apostila, na sua Bíblia. Sabe quem é esse homem aqui? É o homem que foi o grande reformador da história desse século. Chama-se Martinho Lutero. Jesus estava falando dele lá atrás. Ele quem era? Era um católico, ele era um monge. Só que quando ele está lendo a Bíblia, o justo viverá pela fé. O que ele vai fazer? Ele vai deixar de lado o seu sacerdócio de monge. Ele vai deixar de lado tudo aquilo. Ele vai vender tudo, ele vai largar tudo aquilo. E pela alegria que ele encontra na palavra de Deus, ele deixa tudo aquilo de lado. E ele vai vender, vai ficar com o tesouro, porque ele achou o tesouro que estava escondido. E a partir dali, a história da igreja começa a mudar. Cadê o amém? Sabia que você não ia falar, por isso que eu não vou falar mais. Agora eu vou terminar. Veja só, passa para mim, Lucas. Passa para mim. Depois, irmãos, aqui demanda um pouquinho de tempo mesmo. Olha só, irmãos. Filadélfia. Pastor, o que é isso aqui? Isso aqui, irmãos, está na parábola de Mateus, capítulo 16, fala da pérola. Fala do quê, pastor? Da era das missões. É onde a igreja, depois de Atos, fez a maior conferência, os maiores missionários em todo o mundo. Foi aonde as portas das missões se abriram. Se você abrir no livro de Apocalipse, e você for ver isso no capítulo de número 3, versículo de número 8, a Bíblia diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fala da era da igreja missionária, aonde os missionários foram espalhados pelo mundo. Uma chama de missões se acendeu. Veja que a igreja da Rua Azusa, ela está nesse contexto aqui. Aí a igreja começa a missão. E aonde chega até nós no Brasil, lá no ano de 1910. Jesus tinha falado sobre isso lá atrás. E agora eu termino. Passa para mim, Lucas, eu vou terminar. Veja que a Assembleia de Deus, ela tem o que no seu DNA? Missão, irmãos. Pentecoste, missão. Nós temos algumas, muito claro, biblicamente temos muitas coisas, mas algo que está no DNA é Pentecoste e missão. Missão e Pentecoste. Nós estamos na última era da igreja, que é essa aqui agora. Qual que é essa era? A era do arrebatamento. A era que a porta está fechando e nós vamos encontrar com o Senhor na eternidade. Qual que é essa parábola, pastor? Lê lá. A parábola da pesca. Vai fechar, irmãos. Vai pescar, vai fechar e nós vamos encontrar com o Senhor na eternidade. Depois eu falo sobre isso aqui. Vou terminar aqui agora. Gente, vou completar aqui o que o pastor... Completar não. Vou complementar o que o pastor José Lopes falou. Gente, a Rua Azusa aconteceu. Por quê, pastor? Para incendiar-nos. Porque de lá, olha só, aconteceu aquele movimento, aí Daniel Berg e Gunavin se encontram ali, Deus enche aqueles homens, né? E ali, eles saem dali 2 sementes, e Deus transporta elas para o Brasil, e semeia no Brasil. Ela cria raízes. Ela vai crescendo, ela vai florescer. Só que ela vai dar muito frutos. Olha você aí, ó. Olha o fruto aí, ó, de 2 sementes semeadas. Olha aí você. Olha você, depois de uma semeadura lá atrás, o que ocorreu com as nossas vidas. Esse fruto ainda continua e nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Não parou, o fruto ainda continua, porque a árvore, quem plantou-a foi Deus. E se Deus plantou, o fruto vai ser em abundância. Não vai faltar, irmãos, os frutos. Deus vai sempre nos dar uma boa colheita. Queridos, eu quero dizer com isso, o pastor Gélio tem falado muito sobre isso. A história se repete. O que Deus fez lá, Ele vai fazer na nossa vida no nome de Jesus. Eu termino dizendo o que o anjo falou para Maria. Ele disse: salve, agraciada, bendita tu entre as mulheres. Aí ele vai dizer que o que está no seu ventre vai nascer, é santo. E será chamado Filho do Altíssimo. Aí ela disse: como isso vai acontecer? Aí o anjo falou assim para ela: hoje é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Aí ela entendeu. O anjo estava dizendo: o que eu fiz lá com Isabel, eu também vou fazer na sua vida. O que Deus fez na Rua Azusa, Ele ainda faz nos dias de hoje, para a glória do nome dEle, porque Ele é o Senhor.
Se você pode, glorifica o nome do Senhor Jesus. Meu pastor. Glória a Jesus. Vamos estar em pé, amados. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos um corpo estranho aqui. Tem gente de outras regionais invadindo aqui a nossa regional. Aqui. Ainda fica sentado lá no fundo. Lá. Você já sabe, né? Crente, quando começa a sentar lá no fundo da igreja, você já sabe como é que é. Pastor Ailton, vem para cá, meu amigo. Por favor. Glória a Deus. Pastor Alexandre.